Alô, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado aí por essa audiência toda que vocês estão dando às nossas redes sociais. Logo peço que você compartilhe esse conteúdo, dá uma assistida, se gostar dá o like, se não gostar dá o dislike, mas sempre fique ligado aí nas informações e, se possível, se inscreva nos nossos canais, né? E aciona o danado do sininho, a notificação, no caso do Facebook, até porque, como eu disse, eu não sei se são as redes sociais nesse momento, tanto problema aí, justiça eleitoral em cima, toda hora notificação, pode ser, né? Eu continuo recebendo muitas informações, principalmente o pessoal do Facebook dizendo que não está recebendo a notificação do YouTube. O pessoal me aciona no Facebook dizendo, olha, não recebi não, você tem razão, eu não estou recebendo a notificação. Portanto, sempre verifique se você está recebendo aí, né? E lembrando que agora, todas as redes sociais, você pode compartilhar o seu conteúdo não apenas por um e-mail, na sua própria rede social, no caso no link, não é? E você pode também compartilhar pelo seu grupo do WhatsApp. Se você achar que aquele conteúdo pode ajudar alguém, você dá uma compartilhada aí. Eu vou comentar alguns assuntos de segurança pública hoje, né? Até porque eu tô vendo aqui alguns comentários sobre o vídeo que eu botei, inclusive botei em separado, tá? Eu gravei fora do nosso programa das 7 horas como se fosse um vídeo extra e depois juntei e coloquei em algumas redes sociais esse vídeo juntamente com outros assuntos, que é o caso da influencer, a blogueira, que foi morta no bairro do Ipicep, né, na frente de um bar. Vejam vocês aqui alguns comentários, né? Tem muita gente aqui, inclusive fazendo comentário. Olha aqui, ó, seguidores podem ficar à vontade para segui-la. Não fica nessa notícia não, meu amigo. Algo tinha aí. Foca em coisas mais relevantes. Tá aqui o Marcelo também dizendo que era uma fatalidade, né? E andar em cidade grande depois das 0 hora é um verdadeiro risco, risco altíssimo, ainda mais em lugares como esse que a moça foi morta. Aqui está a Rosiliene também dizendo que nós vemos sobre esse caso, que é uma pessoa colhendo a semente que plantou, né? E o pessoal comenta muito isso até por conta do perfil dela, né? O próprio perfil dela. Eu tenho aqui no perfil dela uma curiosidade. Você observa que ela está com 42 publicações. Quando morreu, tinha mais de 100 mil seguidores, o que para 42 publicações apenas é um número grande, né? É sinal de que ela estava gerando repercussão. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, ela gerava repercussão por conta do número de seguidores que ela tinha. Você vê as postagens dela, são 42 postagens apenas, inclusive com um adendo, né? Ela tinha esse Instagram aqui, que agora está com mais de 140 mil seguidores, mas ela tinha cancelado um que estava com 127 mil seguidores, ela cancelou e depois ela simplesmente retomou, né? É o que se observa aqui, ó, claramente, ó. Conta com 127k desativada. Parcerias via direct, né? Então ela também estava utilizando a rede social para tentar fazer o que eles chamam de publicidade, né? O pessoal chama de pub, né? Na brincadeira e tal. E são muitos os comentários aqui, o pessoal falando sobre esse caso, tá? Inclusive tem a questão aqui de postagem sensual, né? O Walter dizendo que esse tipo de postagem tem um outro nome, né? Não vou nem falar aqui a palavra que a pessoa utilizou. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou chamando a atenção nesse caso é muito mais a questão da segurança pública, porque nós tivemos um fato que aconteceu exatamente a 200 metros da delegacia do bairro. 200 metros da delegacia do bairro. E foi uma coisa muito planejada. Não se sabe se é um stalker, né? Aquele cara que segue pelas redes sociais, que fica seguindo, esperando o momento de fazer alguma besteira.
alguma bobagem. Porque o indivíduo, no vídeo ele aparece aí, ele fica por volta de 1 hora esperando a moça. 1 hora inteira. 1 hora inteira esperando a moça. Até que ela sai, tá com uma amiga na porta desse bar. Gente, já estava amanhecendo o dia, por isso que a imagem tá mais ou menos clara. Isso aí aconteceu entre 4 e 4h30 da manhã, à madrugada. Né? Ela tinha ido num outro local, passou em outro local, aí foi para aí. E foi quando exatamente o indivíduo estava esperando e foi direto nela. Foi direto nela. Dando a entender que foi uma coisa planejada, que ele conhecia a vítima. Né? Porque quando ele vai para cima dela, ele não fala absolutamente nada. A pessoa que estava com a amiga dela percebeu e puxou a amiga dela da cadeira. Mas a amiga dela não era o alvo. Não era o alvo. Observa-se também no perfil que ela teria uma pessoa que provavelmente não está mais entre nós. Né? No perfil dela, observa-se isso. Não estaria mais entre nós. Isso me deixa muito claro, tá? E um fenômeno também que se observa é a questão de você ter essa quantidade de seguidores, quer dizer, 42 postagens, você tem mais de 100 mil seguidores, sendo que você já tinha retirado o Instagram do ar com 127 mil, né? E isso chamou a atenção até de alguns veículos de comunicação. Estou vendo aqui uma postagem do G1, ó. Perfil da blogueira ganha 38 mil seguidores após a morte. É como se estivesse mantendo a viva, diz uma psicanalista. Né? Coloca-se aqui que o perfil da blogueira, Bruna Nascimento Marques Maciel, de 21 anos, ganhou 38 mil seguidores após o crime. O psicanalista Bruno Severo Gomes, que é professor da disciplina eletiva Morte e Morrer da Universidade Federal de Pernambuco, diz que é como se a gente estivesse mantendo a pessoa viva. Bruna, ela morreu na frente desse bar, na madrugada da segunda-feira, dia 21. O sepultamento foi na última terça-feira no cemitério do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa continua a investigação. Na segunda, quando aconteceu, ela tinha 105 mil seguidores. 105 mil seguidores. Alguns internautas expressaram um espanto com o aumento repentino do número de seguidores após o falecimento da Bruna. Tem inclusive um comentário aqui. A menina morre e o povo começa a seguir. Isso sempre acontece. Agora, é importante também se colocar que não é apenas a pessoa morre e muita gente começa a seguir. Ela, para uma pessoa, né, de bairro, né, era um fenômeno, né? Porque ela tinha mais de 100 mil seguidores, mesmo tendo desativado já uma conta no Instagram. Ela tinha desativado uma conta no Instagram e já tinha, de novo, mais de 100 mil seguidores. Né? Isso é realmente uma situação diferente, né? Situação diferente. Para o psicanalista Bruno Severo Gomes, da Universidade Federal de Pernambuco, a morte ainda é um tabu na sociedade. Segundo ele, as pessoas, ao perceberem que a vida tem um fim, começam a fazer uma análise da própria existência. Seguir pessoas que morreram nas redes sociais, uma pessoa conhecida, um artista, acaba sendo uma forma de dar sentido à nossa vida. Também é uma forma de manter aquela pessoa viva, presente na nossa vida, destacou o médico psiquiatra. Além de seguidores, a conta de Bruna ganhou inúmeros comentários novos, especialmente lamentando a morte precoce da blogueira. Muitos nunca viram a blogueira pessoalmente,
mas alguns a conheciam e pareciam não acreditar no que aconteceu. O que nós esperamos, né, nesse íntere, vamos dizer assim, é que um crime que aconteceu a 200 metros de uma delegacia, que ele ganhe não apenas essa repercussão toda, mas ganhe uma investigação da polícia para que a polícia dê uma resposta à sociedade. Muitos dos comentários que fizeram nas nossas redes sociais são referentes ao verdadeiro abandono da segurança pública no bairro do IPSEP. Abandono. Aliás, é bom lembrar que não é só o bairro do IPSEP, é toda aquela área ali, né? IPSEP, Areia, Jardim São Paulo, toda aquela área ali parece que está completamente abandonada. Você tem delegacia de polícia, mas a delegacia de polícia não tem nenhuma condição. A delegacia de polícia tem, às vezes, um delegado, um agente. Inclusive, tem delegacia de polícia nessa área aí, né? IPSEP, Jardim São Paulo, Areias, Totó, até chegando lá para as bandas do Curado. Você tem delegacia que não tem nem delegado, tem um prédio. Não tem delegado. Delegado entra de férias, acabou a delegacia. É uma coisa assim absurda. E isso é a falta de policiais. A falta de policiais. No que se refere à questão de uma pessoa a 200 metros de uma delegacia morrer às 4h30 da madrugada de uma segunda-feira, isso me chama a atenção da falta também de policiamento ostensivo. Você tem um bar que está funcionando, virando a noite, né? Noite, madrugada, e você não tem policiamento algum. Policiamento algum. Embora, até nos meus comentários, há pessoas aqui dizendo que solicitaram a polícia por conta dessas aglomerações no bairro do IPSEP. É isso que aconteceu, tá? Bom, nós estamos aguardando que a Polícia Civil dê uma informação. O delegado Bruno Dilgaldi, da 3ª Delegacia de Homicídios, assumiu o caso da Bruna Marques, da influencer Bruna Marques, e o delegado disse que tem já algumas linhas de investigação, está seguindo, né? Diz que nenhuma linha de investigação pode ser afastada nesse momento, é o que afirma o delegado. E você pode observar aqui, eu vou frisar aqui o que disse o delegado, olha aqui. Tá vendo aqui? Uma das coisas que muitas pessoas colocaram para mim, ó. Você vê, a gente tem algumas linhas, né? Tá seguindo. E uma delas seria a questão das drogas. Você tá vendo aqui o que diz o delegado, né, ao G1. Então, tá claro, você que botou nos comentários aqui essa situação, né, você realmente tá com razão, porque a polícia também tem essa desconfiança. E vejam vocês que mesmo o fato de algo ter sido filmado necessariamente não significa que o envolvido ou os envolvidos vão ser identificados e presos. É impressionante como esse fato ele se repete, e eu vou mostrar aqui em diversas situações. O caso da blogueira da Bruna Marques, que a polícia interpreta como sendo algum tipo de envolvimento que ela tinha, ou até um possível feminicídio, ou esse caso que eu vou abordar agora. Esse caso é do dia 20 do mês passado. 20 do mês passado. Uma câmera registrou o momento que ele atirou as vítimas no bairro de Areias, inclusive bairro de Areias bem pertinho de onde aconteceu o fato com a Bruna, né? Foi num domingo, o da Bruna foi na madrugada de uma segunda-feira, fazendo um mês.
Um homem e uma mulher mortos quando conversavam no meio da rua, em Areias. A câmera flagrou o momento. O cara abordou, saiu atirando. Você vê as imagens aí. O caso foi na rua Capital Domingos da Costa, por volta de 11 da noite. Petrônio da Silva, 53 anos, conversava com Daniele Alcione Gomes de Freitas, 43 anos. O cara apareceu. Ele praticou o crime e até agora a polícia não conseguiu elucidar. Apesar de várias denúncias na comunidade. Neste dia, Petrônio teria saído de casa para conversar com a amiga na calçada. As duas vítimas conversam. A Daniele ficou mais perto do Petrônio quando o cara surgiu atirando. A mulher tentou fugir, mas ele vai atrás dela. Ele chegou a recarregar a arma, atirar de novo contra as duas vítimas. As vítimas já caídas. O Petrônio era de lá mesmo. A menina, a Daniele, ela morava perto do local. Os dois eram amigos, segundo vizinhos, parentes, estavam sempre juntos. Eram muito bons amigos. Inclusive, o depoimento de uma amiga dele é de que era uma pessoa pacífica, não tinha envolvimento com nada. As pessoas até agora acham o fato inacreditável de ter acontecido. Essa é a palavra, inacreditável. Mas tá aí. Aconteceu e ninguém tá preso. Deixa eu dar uma passadinha em algumas manchetes aqui, com alguns comentários que eu preciso fazer com você. Veja aqui, ó. Pernambuco, vítimas de sequestradores eram obrigadas a fazer Pix e repassar dados bancários, é o que diz a polícia. Numa coletiva, que depois nós vamos exibir, inclusive o delegado falando, tá? Numa outra oportunidade, a polícia destacou aqui o modus operandi da quadrilha responsável por sequestros em alguns bairros do Recife e também na cidade de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. Um dos casos foi uma nutricionista na frente de um colégio particular em Boa Viagem, ela foi levada. É aquele assalto em que os bandidos querem o Pix. Outra manchete aqui, com a presença do presidente, o Exército lançou a pedra fundamental da nova escola para sargentos de carreira em Paudalho. A cerimônia foi nesta quarta-feira. Em Pernambuco, servidores do INSS aderiram à greve nacional e o atendimento já foi afetado. Na questão das chuvas, 501 pessoas desalojadas, 2 pessoas morreram em Camaragibe, é o que informa a Codecipe. Hoje nós tivemos também este acidente aqui, acidente que aconteceu na Avenida Martins de Barros, envolvendo como autor um guarda municipal. E o pessoal ficou aqui comentando nas redes sociais porque o guarda municipal, ele não passou pelo exame de bafômetro. Um dos destaques mais comentados do Brasil, a filha do cantor Belchior, condenada a 9 anos de prisão pela morte de um metalúrgico. Isabela Meneghelli Belchior foi condenada por homicídio e ocultação de cadáver. Os irmãos Stefano Rodrigues e Bruno Thiago Dornelas foram condenados a 12 anos de reclusão pelos mesmos crimes. A filha do cantor e os outros 2 irmãos envolvidos no assassinato foram condenados pelo crime que aconteceu em agosto de 2019. Isabela e os irmãos foram condenados por homicídio e ocultação de cadáver. É uma das manchetes mais comentadas em todo o país. Bom, meus amigos, eu vou comentar um pouquinho esse problema da guerra, mas me desculpem, eu vou usar neste momento de algumas informações que são bastante contraditórias do que tem sido falado no mundo todo, né? A começar pelas sanções econômicas contra a Rússia, de que as sanções estariam dando resultado, estariam dando certo, que a Rússia estaria isolada. Como se estivesse num tabuleiro de xadrez, o presidente russo, Putin, ele simplesmente sacou da manga, nas últimas horas,
uma história que deixou a União Europeia, os próprios americanos, numa situação muito delicada. É bom que se diga que 10%, pelo menos, do petróleo do mundo vem da Rússia. É muito petróleo. Inclusive, num primeiro momento, com a alta do petróleo, o pessoal falando em prejuízo para os russos, os oligarcas russos, que são donos das empresas petrolíferas, tiveram, na realidade, lucros astronômicos. Imagina você faturar na ordem de bilhões de dólares e, de repente, você ter aumento de 30% na área do bilhão de dólar. Né? Não é brincadeira, não. Você ganhar, sim, em 10, 15 dias, o que você levaria 1 ano, 2, 3 para você lucrar. Isso aconteceu. A outra situação é que, quando começou essa guerra, os russos estavam preparados, já tinham trocado moeda, colocado até em Bitcoin, que é aquela moeda digital. Né? Que é aquela moeda digital. Num primeiro momento, o Putin disse, não, tudo bem, vão sair as empresas, ô Volkswagen, você vai sair daqui, nós vamos ocupar seu parque industrial. A gente desapropria, estatiza. Ora, na antiga União Soviética, comunista, tudo era estatizado. Né? Não faz muitos e muitos anos. Nós estamos aí 30 anos. A diferença da queda do Muro de Berlim, que gerou a chamada perestroika e que foi a abertura da economia da Rússia. Então, isso não faz tanto tempo. Eles têm experiência. Eles têm experiência. Inclusive, eu, nos meus vídeos sobre a Rússia, eu peguei lá o antigo Lada. Você lembra que o Lada chegou a vir para o Brasil, não? Era a fábrica russa. A Rússia fabricava nessa fábrica Lada não apenas os carrinhos, né? Aquele carrinho pequeno, tinha o hatch, tinha o outro, né, mais moderninho, parecia ser mais moderno, mas eu cheguei a andar num Lada, duro que só, Jeep, caminhão, tudo Lada. Então, e ainda fabrica. Ainda fabrica. Eu peguei um coberto de gelo, tá aí no meu setor de viagem, você pode dar uma olhadinha. Então o pessoal pensava que a Rússia iria, num primeiro momento, economicamente, ter um problema sério. É claro, tem, tá em guerra. E nas últimas horas o Putin lançou um outro desafio para a economia mundial. Ele simplesmente disse o seguinte, beleza, nós estamos baixando a medida. Todo gás, todo combustível, todo petróleo russo que os europeus ainda compram. Para você ter uma ideia, a Alemanha é dependente da matriz energética russa. Tanto é que fez um gasoduto, financiou para o gás russo ser levado para a Alemanha. É dependente. E os russos disseram que não vão cortar o gás. Até porque no inverno europeu a situação do frio é muito grande, os aquecedores não ligam sem o gás. Né? Além da questão econômica, porque as indústrias também funcionam com esse gás, as indústrias alemãs, você tem a questão da sobrevivência. Você não vai sobreviver com temperaturas abaixo de zero, vai voltar à fogueira, não? Vai cortar a árvore e fazer fogueira. Difícil. Né? Então é o seguinte, esse gás inclusive é encanado, né? Ele vem da Rússia encanado lá na Alemanha. Eu, inclusive, quando eu já estive na Alemanha, o gás nos hotéis era gás russo. Já era gás russo. O Putin disse o seguinte, beleza, vocês vão pagar o meu gás em rublo. Como vai pagar em rublo? A Alemanha, a moeda é euro. Né? A Inglaterra, que também recebe gás russo e petróleo, a Inglaterra é libra. É libra. Ué, por que nós vamos pagar em rublo? Não, vocês vão ter que pagar na minha moeda. Na minha moeda. Aí o que acontece? Você pega, vai pagar em rublo, o governo da Rússia vai ter euro, libra, moeda estrangeira. Eles querem ferrar o rublo e, ao mesmo tempo, o rublo passa a ser valorizado porque eles só vão poder pagar essas commodities russas com
a moeda deles. Eles têm que comprar rublo para pagar. Então, o que tiver de rublo por aí, a Alemanha, a Inglaterra, a França compram, né? A outra situação, é muito difícil você abandonar uma economia enorme, feito a russa. Tem muito pantinho, muita conversa que tal estabelecimento deixou, é mais propaganda. Agora mesmo, aconteceu numa rede de televisão francesa essa ironia. Empresas francesas estão sendo acusadas de estarem financiando a guerra. Bonjour, bienvenue dans le Cube. Bem-vindo ao Cubo. No início da semana, um míssil russo destruiu um enorme centro comercial em Kiev, matando várias pessoas. O edifício foi reduzido a cinzas e com ele várias lojas, incluindo a Leroy Merlin. Desde então, a cadeia francesa de bricolage tem sido criticada por se recusar a encerrar as suas atividades na Rússia. Um deputado ucraniano filmou-se no meio dos escombros para tentar influenciar a decisão do grupo de continuar a pagar impostos na Rússia e assim apoiar a guerra. Na conta Instagram da empresa na Ucrânia, os empregados lançaram uma petição apelando ao fim das vendas na Rússia. Do lado do grupo, reina o silêncio. O seu proprietário, a Associação Familiar Muyer, possui várias marcas, incluindo os supermercados Auchan, que estão bem estabelecidos na Rússia. Recorde-se que a França é o principal empregador estrangeiro em solo russo. Outras empresas estão a ser apontadas, Sanofi, Danone ou o construtor automóvel Renault. Nas redes sociais, alguns apelam ao boicote. O deputado europeu Rafael Glucksmann aponta o dedo à Total Energy. Total contribui para financiar a máquina de guerra do Kremlin, acusou há dias. Hoje, o CEO do gigante francês do petróleo e gás diz que não pode prescindir do gás russo, mas comprometeu-se a deixar de comprar produtos petrolíferos russos o mais tardar até ao final do ano. Agora dá uma olhadinha nessa manchete, tá? É uma manchete capturada pelo jornalismo nacional, está no canal do UOL, mas é um dos assuntos mais comentados na Europa. A ginasta apontada como amante de Putin. Outro dia eu disse que o Putin ele tinha se separado da esposa e tal, né? Lembra? Veja, moça. Olha as fotos aqui. Olha aqui. Tá vendo aqui? É uma das manchetes, é uma modelo e ginasta. É que ele chamou, isso está tudo ligado, né? O que chama de publicidade, olha aí. Olha ela. Tá vendo aí? Pois bem, essa é uma das principais manchetes. Você tem a guerra e o Putin sobrevivendo até nas manchetes em colunas de fofoca. E o Joe Biden viaja para a Europa e antes falou sobre as ameaças russas de utilização de armas nucleares. Os Estados Unidos condenaram e classificaram de perigosas as declarações de Dmitry Peskov a propósito da utilização de armas nucleares. O porta-voz do Kremlin tinha admitido durante uma entrevista o recurso à força atómica caso existisse uma ameaça existencial para a Rússia. A ameaça foi feita antes da partida de Joe Biden para a Europa, onde irá anunciar novas sanções económicas a Moscovo. O anúncio irá focar-se não apenas na imposição de novas sanções, mas em assegurar que há um esforço comum para evitar que sejam contornadas e penalizações para qualquer país que ajude a Rússia a minimizar e a contornar as sanções. O presidente norte-americano terá uma agenda preenchida na visita à Europa e irá participar numa sessão do Conselho Europeu, numa reunião do G7 e numa cimeira de emergência da NATO. Para o presidente da Polónia, um dos países mais ameaçados pela ofensiva russa, Andrzej Duda, a aliança precisa de uma nova visão estratégica. São homicídios sem precedentes. Isto é algo que o mundo livre nunca poderá aceitar. Espero que a próxima Cimeira da NATO em Bruxelas defenda categoricamente a liberdade, independência e a soberania da Ucrânia. A Cimeira da NATO, agendada para esta quinta-feira, contará com a participação de Volodymyr Zelensky por videoconferência.
O chefe de Estado ucraniano tem-se desdobrado em esforços para convencer os líderes ocidentais a apoiarem Kiev e desde o início da invasão russa que vem reclamando um maior envolvimento da NATO no conflito, sugerindo a imposição de uma zona de exclusão aérea no território em guerra. A Ucrânia prepara-se para assinalar um mês desde a invasão russa e, para já, não há qualquer sinal de um fim à vista para o conflito. Um bairro residencial do noroeste da capital Kiev foi visado na manhã desta quarta-feira por um bombardeamento russo que fez pelo menos 4 feridos. A minha irmã e o marido estavam dentro de casa que partilhamos entre duas famílias. Vi a minha irmã bater numa janela e a gritar: "Estamos a arder!" Pelo menos 228 pessoas, incluindo 64 civis, foram mortas em Kiev desde o início da invasão, segundo as autoridades locais. O exército russo divulgou vídeos do que indicou serem ataques de precisão contra alvos específicos que dizem estarem a ser usados pelas forças ucranianas, mas as imagens de satélite revelam uma destruição generalizada em grandes partes do país. As bombas russas destruíram também uma ponte estratégica que ligava a capital à cidade cercada de Chernihiv. O governador de Chernihiv publicou um vídeo no qual denuncia a destruição da ponte usada para levar alimentos e medicamentos para a cidade de 300 mil habitantes. Vyacheslav Chaus prometeu que a ligação será restabelecida. Bom, nós esperamos que o mundo tome juízo, né? A situação está muito séria. E o pior é o seguinte, eles brigam e essa economia globalizada, que num primeiro momento parecia que era tão importante para até a paz mundial, né? Parece que quando acontece um suspiro, um espirro em outro local do mundo, todo mundo sente. Agora mesmo você tem gasolina cara, alimentos caros, a economia num descontrole, países com economias já há décadas muito sólidas, enfrentando taxas altíssimas de inflação. E eu não estou falando de Brasil. Estou falando de Inglaterra, de França, Portugal. Também enfrentando, inclusive combustível caro lá em Portugal também, né? Estados Unidos recorrendo inclusive ao aumento de juros, assim como nós. Aqui no Brasil, a alta de juros atraiu investidores e o dólar, está abaixo de R$5. Mas é o tal negócio, se é bom pra gente? Não sei. O pessoal precisa tomar juízo, né? Queria agradecer a todos vocês pela audiência, muito obrigado, bom dia.